Oi, aqui é o Clemente e eu sou Monosage. Olá, eu sou Historian 13, jogo com qualquer agente e sou ruim com todos eles. E aí, gente, eu sou o Breno e eu sou Monocycle desde quando nasci. Salve, salve família, eu sou o Felipe, mais conhecido como Rinks, e vamos ver se esse piloto decola. Este é o Radiante Cast, um podcast formado por bronzes que falam como Radiante. Neste podcast você vai ouvir muito sobre Valorant. Para você que chegou agora no mundo dos games e não conhece o Valorant, Valorant é um jogo da Riot Games e foi lançado em junho de 2020. É um jogo de FPS em que o objetivo é uma equipe plantar a bomba em algum determinado local do mapa. Outra equipe vai ter que defender. Quem fizer 13 pontos ganha a partida. Para você que já está inteirado no mundo dos games, ele trouxe a dinâmica do Counter-Strike misturado com o mundo do League of Legends, mais parecido também com Overwatch, um jogo bem divertido que vale a pena conhecer. No Radiante Cast, você vai ficar por dentro de novidades como patch notes e novidades também do mundo competitivo. Nossos especialistas trarão para você sempre uma novidade a cada semana. Já de cara, vamos entender o que veio de novidade aí no último patch notes e o Rinks vai trazer pra gente todas essas novidades a partir de agora. E aí, Rinks? Aí pessoal, no dia 22 nós tivemos o patch de atualização 1.06. Esse patch veio com o nome de atualização das escopetas. Por quê? Porque todas as escopetas do jogo, que hoje são 3, a Shore, a Buck e a Jude, sofreram um nerf. Agora elas são menos efetivas no ar. A sua dispersão de tiro no ar passou de 0,5 para 1,25. O que faz muita diferença, principalmente quando você está mirando na cabeça da pessoa. Atinge todos os agentes, essa atualização, mas atinge com um carinho especial a Jett e a Raze, e vocês já devem imaginar o porquê. Em nota, a Rito Gomes disse que quer diminuir esse combate à la Fortnite, mas não quer acabar com ele. Então ainda vai ter momentos que esse tipo de combate vai ser efetivo. Então basta pra gente assistir os campeonatos e ver como os profissionais vão usar esse recurso. Mano, eu vou te falar que eu dei graças a Deus esse nerf, velho. Que eu não tava aguentando mais uma Jett dashando pra cima de mim, vindo com uma Shore e acabando comigo. Eu sem nenhuma reação, só chorava, velho. Um player que ficou conhecido por isso foi o Rastad, né? Nas suas plays lá, que ele simplesmente só se jogava no meio do time inimigo e simplesmente pegava aquelas eliminações com a shotgun, mais precisamente com aquela shotgun de mão, né? Esse pessoal que consegue voar o mapa inteiro com a Raze. É interessante, é uma coisa que eu até fiquei pensando, o Rinks, é que esse nerf aí, embora ele tenha sido um nerf, não, como você falou, não um nerf específico em um agente, ele engloba todos os agentes, porque ele é um nerf especificamente na arma, né? Mas aí aqueles agentes que tem um dash, que voam, que pulam, eles vão sofrer um pouco mais com isso do que, por exemplo, uma Sage que não vai estar não vai ter aquele pulo nem vai voar pra cima do seu oponente, né? Eu acredito que essa atualização foi justamente para diminuir essa força que a Jett e a Raze tinha a mais que os outros agentes, né? Principalmente em mapas que você tem spot que fica no alto, esse tipo de combate é muito efetivo. Eu acredito que eles fizeram isso principalmente também, eu até achei que fez um perfeito sentido com isso que o pessoal da Riot falou, né, dizendo que quer acabar com esse confronto à la Fortnite, porque basicamente a essência do jogo, a gente falou aí que ele, o Clemente falou mais cedo que ele mistura essa dinâmica do CS. Então ele tem essa coisa do CS. No CS você não vê gente pulando, você não vê gente voando, mas tem agentes que têm essas habilidades de voar alto e pular alto. E aí eu acho que eles estavam querendo acabar com esse tipo de coisa, justamente porque a mecânica do jogo e a forma como o jogo é feito, ele não é feito para ser tão frenético. Obviamente que ele tem um combate, às vezes, dependendo do agente que você pega, o combate chega a ser frenético, mas ele não é feito para isso, pra você de repente ver o pessoal e os agentes voando pra lá e pra cá, de repente tá fazendo um voo e pum, com a shotgun na sua cara. Né? Eu vou ter que discordar de ti, History, porque eu acho que o jogo ele foi feito de uma forma meio que diversificada, entendeu? Você tem agentes que são para plays mais lentas, mais elaboradas, e você tem agentes no jogo que permitem sim esse tipo de plays frenéticas, né? Como a Raze e a Jett
E a Jet são exemplos disso. Que permitam, até vou até advogar aqui pelo History, que permite sim, mas eu acho que você permitir que esse voo não tire a precisão de um tiro, ainda mais numa shotgun que vai muito tiro em um único lugar, ou ele acaba se dispersando, Então, não sai simplesmente uma bala de cada, sabe, vocês conseguem entender? Não sai uma única bala, saem várias, aquilo ali acaba dando muito dano, isso acaba prejudicando a gameplay, e eu acho que é até frustrante para jogadores inimigos que tomam nesse tipo de play por aí. A Riot ele quer diminuir esse combate, porque esse combate está sendo muito efetivo. Não acabar com esse tipo de combate. E eu acredito que eles querem tirar essa força a mais que a Jet e a Raze tinham sobre os demais agentes. E sobre o que o History disse, a Riot propõe que o Valorant seja um jogo mais tático. Então esse combate frenético que ele mencionou não vai alinhado com os princípios do jogo. Apesar de acontecer em alguns momentos. Essa coisa que o Urakin, o Breno, no caso, ele discordou de mim, eu quis dizer também que essa coisa que o jogo possibilita ele ser frenético, o personagem voar e tal, isso é permitido você fazer com as habilidades do jogo e não com as armas. Eu acho que basicamente foi isso que eles queriam fazer. Se você quer voar, voe usando as habilidades daquele específico agente. Então você vai voar com a Jet? Tá, você vai conseguir matar muita gente, que nem a gente viu nos jogos da Flashpoint. Tinha cada pixel que o pessoal pegava de Jet na Ascent, que era absurdo. Eu não sei como é que os caras conseguiam voar tão alto e conseguir acertar os caras no céu da A, que a gente vai comentar isso depois. Mas eles não faziam isso com as armas, eles faziam isso justamente com a habilidade, com o voo da Jet e a sua ultimate, né? Eu não sei, eu acho o seguinte, eu acho que quando você traz esse mundo de habilidades, enfim, de teammates para o jogo e ao mesmo tempo é um jogo de tiro, você tem que estar aberto. Eu acho que a Riot estava aberta assim para essas combinações de habilidades com armas, entendeu? Então, traz muitas possibilidades. Traz muitas possibilidades. Eu não estou dizendo que o jogo não permitiria que houvesse jogadas frenéticas, entendeu? Mas eu acho que, a partir do momento que você dá uma mobilidade, que inclusive os desenvolvedores já falaram, né, que eles não querem tirar essa mobilidade da Raze, por exemplo, que ela faz com a SC4 dela, com as bombinhas dela, eles não querem tirar essa mobilidade. E a partir do momento que você dá essa mobilidade para um agente, você dá corda para que surja esse tipo de jogada frenética, entendeu? Eu não acho. É inevitável. É inevitável, entendeu? Eu acho que é aceitável, isso não vai tirar o lado tático do jogo, né? Eu acho que permanece, você só abre possibilidades para outro tipo de jogada. Pela proposta que a Riot quis escrever lá no Patch Notes, como o Rinks trouxe aí, eu acredito que eles acertaram nesse nerf, sabe? Porque eles vão conseguir perfeitamente o que eles propuseram ali que queriam fazer. É um nerf que eu acho completamente aceitável, como o próprio Breno falou. Era um tipo de combate muito efetivo. Era além do que se propunha o jogo. Então eu acho que é um nerf acertado, sim. Perfeito, Rinks. Então vamos às atualizações dos agentes. Nós tivemos uma breve atualização de agente, que foi uma mudança no audiovisual de efeitos cegantes, da bola curva do Phoenix e do estopim do Breach. Agora você tem uma melhor resposta do jogo para saber quando você tem que tirar o olhar e quando você já pode voltar a olhar pro ponto em que eles jogaram suas skills. Perfeito, dá uma forma de um counter ali pra você não tomar, né, aquilo ali, ou ele vai avisar um pouco antes pra dar tempo de reação, né? Pelo que eu entendi, um feedback melhor. Os sons mudaram, não houve nenhuma mudança real no tipo da skill, mas pelo que eu entendi, os sons mudaram. Os sons estão mais perceptíveis, né? Eu vou te confessar que eu não peguei isso em gameplay, né? Mas quando eu vi lá o videozinho do pessoal comparando e tal, você percebe a mudança. Eu acho que quem joga de Fênix percebeu uma mudança, uma leve mudança, principalmente na curvatura que a bola faz. Agora ela tem uma resposta melhor na hora que você faz a curvatura da bola. E eu acredito não. Irá vir uma atualização onde você pode mudar a direção da bola assim como você faz com a smoke da Jet. Nossa, muito forte isso, cara. Não sabia, não tava ciente disso não. Só que esse tipo de
de mudança é muito de pro, porque é uma skill que faz um curto movimento. Então você já tem que ter uma habilidade a mais com o Fênix pra fazer esse tipo de jogada. Aí mouse é absurdo pra você conseguir fazer um S com a bola curva do Phoenix, né? O cara, de repente, tá fazendo o S, tá, sei lá, vai pra esquerda e pra baixo. Nossa, velho. Pelo que eu vi em vídeo, pra baixo e pra cima. Jogando embaixo e subindo. Entendeu? Ô Rinks, acredito que uma mudança já tem a ver com a outra, porque quando você falou aí nessa mudança que já foi feita agora, nessa questão de você ouvir melhor quando a skill vai ser usada, ela tendo essa outra mudança que você pode fazer, essa curva, digamos assim, já fica muito mais fácil do inimigo prever essa curva, né? Então, uma mudança que, assim, ela é feita num patch anterior, e a próxima vai dar um complemento àquela ali para que não fique muito fora da curva e você simplesmente não tenha counterplay contra isso, né? Eu achei que é uma boa atualização. Não sei se é todo mundo que vai conseguir pegar e fazer esse tipo de jogada. Isso é uma jogada difícil de fazer, mas é uma boa atualização. E para os agentes nós só tivemos isso. Nós tivemos uma mudança em qualidade de vida. Eles chamam qualidade de vida o modo que você utiliza o HUD do jogo, como que você entra no jogo e como o jogo te dá a resposta do que tem nele. Agora o efeito da opção exibir adquiridos, só adquiridos no menu coleção, fica se você sair da loja, voltar, fechar o jogo, voltar. É uma atualização. Pontos simples, assim, né? Que melhoram justamente aquela. Acho que é pra você economizar menos um clique, só pode. Eu dei graças a Deus quando eu olhei para o Patch Note e vi lá que eles tinham uma possível correção pro bug da HUD. Meu Deus, eu já não aguentava mais. Eu não aguentava mais entrar na partida e não ter lá mais as minhas habilidades, nem as informações dos mapas. Absurdo isso aí. Eu fiquei feliz principalmente pelo fato de que agora eu posso clicar para ver os que eu já tenho, né? Quando você tá olhando lá na coleção. Porque eu tô cansado de ficar rodando para ver os broches que eu possuo, os chaveiros que eu possuo. Porque, pelo amor de Deus, você fica rodando um monte de chaveiro que você não tem até você conseguir enxergar um que você tem. Então, se consigo desabilitar e deixar só os que eu tenho, já. Olha aí o History esbanjando skins e chaveiros. Tantos chaveiros que ele tem no mapa, né? É porque tem mais de 30 skins, eu só tenho 2, entendeu? Se eu procurar assim naquele monte é horrível. Então vamos às correções de bugs. Nós tivemos a correção do bug da HUD. E uma curiosidade sobre o bug da HUD. É um bug que teve 3 fases. A primeira fase aconteceu sumindo apenas as skills. É o que a gente conhece. A segunda fase desse bug foi sumir as skills e as informações de mortes do game. A terceira fase, que foi o estopim desse bug, foi quando as bugs não faziam efeito nas pessoas que tinham esse bug. Ou seja, você tomava uma bug do Fênix e não se cegava. Nossa, mas aí já extrapolou o bug de simplesmente do HUD e já partia pra bug no jogo. Eu acho que foi esse o ponto em que a Riot pensou e falou: não, esse bug não dá mais. Não dá mais. Eu sou muito cagado, velho, porque eu só pego a parte ruim do bug. Cadê que eu peguei essa parte aí da bug? E esse só bug sumia tudo da tela, né, Breno? É um bug que permanecia desde o beta, porque eu joguei o beta e eu vi esse bug lá. Então, se perdurou aí por quê? 4 meses? Já caiu uma vez em mim também, umas 2 vezes. É incrível como eles não faziam ideia de o que causava esse bug, né? Eles falaram que, poxa, a gente quer solucionar, mas a gente não consegue replicar o bug aqui, a gente não consegue replicar esse erro aí. Eu acho que porque como é um bug que só dá em uma partida de cada vez, as pessoas não reportavam e eles não conseguiam analisar o que aquela pessoa tinha de especial para acontecer aquilo. Por isso que demorou tanto para eles conseguirem, eu acredito. Eles informavam que estavam cientes de que existia o bug, mas não conseguiam encontrar a raiz ali para tentar remover, né? Inclusive, nessas 3 etapas que você falou aí do bug, nas 3 fases, acho que uma fase ela foi aparecendo depois que eles tentavam resolver a primeira, sabe? Eles tentaram resolver a primeira e lançaram a atualização. Acabou surgindo outro, até conseguirem encontrar definitivamente. Espero que não aconteça de novo para não prejudicar
a gameplay de ninguém dentro do jogo, né? Então, outra correção de bug que tivemos foi uma correção no histórico de partidas que bugava quando havia empate em modo mata-mata. Ninguém viu esse bug. Eu aposto que 99% dos jogadores nem sabiam Não que existia. sabia. Não Então- tinha ciência disso. Irrelevante. Agora o importante. Eu não considero que seja uma correção de bug, mas uma mudança da estratégia do game. Partidas sem classificação que houverem rendição não irá contabilizar no número de partidas para liberar o modo competitivo naquela equipe que se rendeu. Ou seja, Interessante. a pessoa cria conta, ela tem um número mínimo de partidas para jogar, para abrir o competitivo, só que se uma dessas partidas houver um rendimento, não contabilizará nesse número mínimo. É uma decisão polêmica, porque eu acredito que eles querem combater a quantidade de Smurfs que tem no game. Só que aí você acaba impactando todos os potenciais novos jogadores que entram no jogo. Que ele vai perder lá 15, 30 minutos numa partida que não vai ser contabilizada. Mas, o Rinks, essa partida ela não vai contar como a derrota para o time que solicitou o rendimento, mas para o time que ganhou através do rendimento, vai contar a vitória, no caso. Então, justamente. Mas aí acho que facilitou a vida dos Smurfs, porque se o Smurf, vamos supor, um Smurf radiante, ele vai criar uma conta, ele chegou ali, iniciou lá no bronze, que é a primeira partida, sabe? Vai ser... Se ele conseguiu ganhar muito fácil, porque ele vai conseguir dar headshot muito mais facilmente do que um bronze, por exemplo, ele vai conseguir jogar a ranqueada mais rapidamente, tá entendendo? Compreende? Mas olha o que acontecia. 5 pessoas se juntavam pra jogar em Smurfs. Aí essas 5 pessoas que querem jogar em Smurf entram na partida, jogam 5 rounds, se rende e vai pra outra. É porque você precisa jogar pelo menos 20 partidas sem classificação para poder jogar uma ranqueada. Para fazer a MD5. Perfeito. Certo? Então a galera que fazia Smurf, eles se juntavam em 5, entravam na partida e davam FF, entendeu? Que é para poder encurtar o tempo. Entendi. Eles perdiam de propósito, né? Davam FF. Eu imagino, na minha cabeça, o Smurf, por ser bom, eles ganhariam mais rápido a partida, entendeu? E forçaria o outro time a pedir o surrender, porque não tinha como jogar contra os caras que eram muito bons. Tá entendendo? Não é isso. Do ponto de vista? O contrário, entendi. Até porque se o Smurf, ele só, se fosse nesse sentido, né, ele só jogasse bem, o MMR dele aumentaria e ele não passaria a jogar com os players que estão começando, né? Então, mas o que estava acontecendo, a galera fazia isso, ficava dando FF, o que acabava com o MMR da conta, ficava lá embaixo, e aí as primeiras ranqueadas que a pessoa fazia, ela caía com uma galera que tava com MMR baixo também, entendeu? E o cara é muito bom, então, o cara, sei lá, o cara veio do Immortal 3 e tal, Immortal 2, vai jogar contra uma galera que seria Ferro 3, Bronze 2, entendeu? Ferro 1. Isso acaba na ranqueada, acaba frustrando demais o jogo de quem realmente tá ali, não por ser mas realmente tá ali porque não consegue subir, né? Não é bom mecanicamente. Se eu topei com um cara desse na ranqueada, eu com certeza reportei. Achei que era hacker. Que joga muito acima do que... Um cara que joga muito achei que era hacker. Um cara que joga com um nível muito acima do que o time tá jogando, ele tem que ser reportado. Não importa se é hack, mas ele tem que ser reportado pra verificar o porquê que esse jogador é tão melhor que os outros, se tá no mesmo elo. Mas, Rinks, existe um reporte específico dentro do jogo pra isso, pra esse tipo de assunto, não? Eu sempre coloco em trapaça. Olha aí. Porque se o cara tá fazendo um Smurf, ele tá trapaceando. Tá? Vai ver o cara só, sei lá, velho. O cara carregado pra baixo com um history da vida, sei lá. Os caras fazem isso, poxa, porque eu vejo isso como 2 razões. A primeira, tô pensando assim, primeiro, na cabeça de um streamer. Eles normalmente fazem isso pra conseguir muita kill bonita. Então, por exemplo, você vê que alguns streamers têm umas jogadas, umas jogadas foda pra caramba, mas isso é porque ele tá jogando com os caras que são ruins. Então, tipo, por exemplo, os caras fazem aquela jogada de matar 5, os 5 ficam se alinhando assim, aí os caras vai simplesmente atira. Primeiro, eu acho isso. Olha aí, o history falando que os streamers estão cavando jogadas bonitas. Estão enganando streamers. Estão enganando a internet. É isso, history.
Vai, Então quer dizer que o procurem FZN aí pra só você vara ver. ferro. Procurem aí algum caso aí pra ver se vocês encontram. Segunda coisa que eu acho, é porque também é isso que eu tô dizendo, eu só tô pensando assim com a minha cabeça na maldade aqui. Mas pode ser que não, mas pode ser que sim também, não sei. Segunda coisa, eu acho que tem muita gente que quando chega no rank alto, ele não quer jogar pra não descer. Isso acontecia, por exemplo, muito no LoL. Então a galera chegava no rank alto do LoL, chegava no ouro, chegava no platina, e quando ele via que dali ele não passava, que ele só que a tendência era só descer, ele parava de jogar e começava no Smurf. Entendeu? Eu acho que no caso desse debate que a gente acabou aqui entrando falando sobre os Smurfs, eu acho que a solução é fazer o que o Dota fez. Entendeu? O Dota, poxa, é facilmente você faz uma conta na Steam. E aí qual foi a solução que a Valve inventou pra acabar com os Smurfs no Dota? Ele deixou que você só jogava ranqueada se você validasse com um número de celular. Então você tinha que entrar na sua conta, vinculava um telefone a ela e você só jogava quando confirmasse aquele número de telefone. Aí, tipo, se o cara tivesse mesmo vontade de jogar, o cara comprava uma penca de chip, né? Usa o chip da mãe e tal. Mas pelo menos essa primeira quebra, esse primeiro bode da grafia, acredito que deu uma ajuda, Eu não né? acho que seja um problema você ter várias contas Smurfs no jogo. Eu acho que isso se torna um problema quando o Smurf a Smurf do cara, que é Immortal 3 e tal, ele, sei lá, ele fudeu tanto o MMR dessa conta que ele acaba jogando com jogadores que são iniciantes. Então eu acho que esse é o problema. Eu não acho que você ter uma conta Smurf seja um problema, né? Até porque quando você entrar no jogo, que você jogar as primeiras partidas, o MMR do jogo vai começar a ajustar você para você pegar uns jogadores que estejam mais ou menos no seu nível, né? Eu acho que o que eles quiseram acabar foi só com isso, assim, que a galera tava para fazer Smurf e jogar ranqueada muito rápido, a galera tava dando FF. Eu acho que eles só quiseram acabar com isso. E assim, Essa decisão foi tomada porque acontecia É. muito disso, de Pois juntar é. 5 jogadores Smurf e eles ficarem dando FF até conseguir liberar E eu acho combustível. Eu não estava ciente dessa E- tática aí, não, mas essa mudança, Rinks, ela acho que vai dar uma melhorada em relação a isso perfeitamente. A Riot, eu acho muito fantástico como a Riot consegue resolver os problemas em mudanças que eles fazem, de pequenas a grandes mudanças, né? Só para complementar, acho que o Breno quer falar alguma coisa em relação a isso. A Riot Games, ela, pelo menos no League of Legends, ela é estritamente contra os Smurfs. Então, a pessoa, ela não tem definitivamente uma barreira como essa que o Ristor falou, uma barreira que mesmo sendo pequena, mas é uma barreira que está lá para você fazer uma autenticação pelo telefone. Mas ela já não recomenda uso de Smurf, venda de conta, troca de contas ou algo relacionados a isso. Eu não sei se ela tem essa mesma posição em relação ao Valorant, mas ao League of Legends ela tem esse como um tipo de autêntico posição. não jogador de LoL, eu não sabia disso, né? Essa decisão foi tomada por conta dos Smurfs, mas eu acho que acaba impactando o jogo dos novos jogadores, né? São as pessoas que têm que ser conquistadas. Uhum. Que aí com certeza ela vai se frustrar com uma partida FF que não vai contabilizar pra ela. Justamente. Eu acho que esse tipo de consequência vem quando se lança um jogo de graça, sabe? A galera cria uma penca de conta absurda. Quando o jogo é de graça, ele tem esse tipo de coisa, né? Foi corrigido um erro que fazia os nomes dos jogadores desconhecidos aparecerem no chat. Eu não sabia disso. Como é? Acontecia algum bug que aparecia nome de jogadores aleatórios no seu chat. Aconteceu isso comigo, acho que umas 3 vezes e eu não fazia ideia do que significava. E não Geralmente- eram excepcionalmente nomes de jogadores, eram tipo códigos, sabe? E eu fiquei, o que tá acontecendo? Sem entender o que era aquilo que tava aparecendo no meu chat. Geralmente acontece quando você vai convidar alguém pro grupo, aí aparece nome de pessoas, alguns nomes aleatórios no chat. Perfeito. Já fico feliz de que não vai aparecer novamente e eu vou ficar sem entender o que tava acontecendo. E uma correção boa agora que foi corrigido um bug que alguns jogadores passaram de nível e não recebiam as recompensas do passe ou do contrato de agente. Esse bug foi corrigido, é uma boa notícia, e as pessoas que foram afetadas por esse erro precisam jogar uma partida e vão receber todas as recompensas anteriores que foram suspensas por esse bug. Ou seja, as pessoas que jogaram no passado e não jogam mais não vão receber essas recompensas, apenas se
eles entrarem no jogo e jogarem uma partida. E eu acredito que isso não fique por tempo indeterminado. Eu acho que essas pessoas que pararam de jogar e vão voltar a jogar daqui, tipo, um ano e meio, não vão receber essas recompensas. Isso é o que eu acredito. Só que nada oficial foi divulgado sobre a data que isso vai acontecer. O período que isso vai acontecer, né? Nós tivemos esse pack de atualização que foi muito pequeno em comparação aos outros, principalmente pelo motivo de que a equipe Riot estava de folga na última semana. Então acredito que esse pack já estava pronto, só foi lançado e a equipe não teve mais trabalhos, né? Sobre as skins da loja, foi retirada a coleção Glitch e entrou a coleção Nebulosa, com as skins de armas a Xerife, Guardian, Ares, Phantom e a Faquinha. Eu acho que é um bom kit de armas, a coleção. Porém, pra mim, a skin é feia e não vale os 7.100 Valorant Points que tá custando, porque pelo mesmo valor nós tivemos um pack da Oni, que pra mim é uma coleção muito mais trabalhada e possui alguns tipos de customização, efeito, spray, amuleto e carta de jogador, que esse novo pack da Nebulosa não tem. Mas aí o patch da Oni, como você falou, ele sai de cena e entra esse novo patch. Eu particularmente achei um patch bacana, não achei lá excepcional, mas achei um patch bem bacana, principalmente pelo brilho que ela traz. Eu não imaginava que ela seria tão brilhosa assim. Imaginava que seria aquela coisa espacial, galáctica, sabe? Mas não, que não tivesse aquele brilho. A questão de não ter animações também conta muito, né? Embora tenha o mesmo preço. E assim, a Riot, com essa questão da loja, de chegar uma e sair outra, chegar uma e sair outra, faz com que os jogadores aproveitem aquele momento ali, porque ela não vai voltar aquele pacote em específico, né? Ela vai voltar periodicamente, se vier na sua loja ou não. É uma boa. Vendo em todos os pacotes, eu acho que pra quem jogava League of Legends e sabe que todo dia vai sair um skin da Lux, por exemplo, que é um campeão que sempre vai aparecer um skin dela, eu acho que a Lux do Valorant vai ser a Phantom, porque eu nunca vi criar tanta skin pra aquela arma. Parece que quer forçar os jogadores a jogarem com a Phantom, porque todo pacote sai skin da Phantom. A Phantom falta skin. Phantom falta skin, cara. A Phantom tem skin demais, ela tem a Oni, ela tem a do passe, tem essa outra do passe que saiu agora também. Cara, muita skin da Phantom. É por isso que eles lançaram algumas coleções que não tem skin pra ela, né? Eu acredito que as armas que tenham mais skins sejam a Phantom e a Vandal. Retirando a Faquinha, né? Que a Faquinha tem skin de todos os passes. É porque, querendo ou não, são as duas armas principais que o pessoal mais usa pra jogar. É o meta. Mas eu acho que, por causa disso, pra não ter essa coisa, eles lançaram algumas skins de algumas armas, na minha opinião, inúteis ou pouquíssimo usadas, como, sei lá, uma skin pra Buck, como a skin do Glitch Pop, que saiu pra Buck, pra Judge, pra Bulldog, pra normalmente armas que a galera usa menos. Saiu pra Buck. Não, você é Bulldog, Judge. Então, eu falei Bulldog, Judge e Buck saiu da Oni, na verdade. Então. Buck foi da Oni. Ah, tá. É a Frenzy, né? Foi a Não Frenzy, da Glitch Pop. A Odin e a Pronto. faca. Aquela faca linda, velho. Perfeito. Eu particularmente gostaria muito de ter a faca, duas facas, a da Sublime e a outra que é tipo um facão, aquela ali eu acho sensacional também. Mas pra mim são muito caras. O facão da Assim, Soberana. Eu creio que é a Soberana. Eu acho que é a Soberana, o Breno. Eu acho que é a Soberana. São duas que eu acho muito, muito sensacionais. A da Sublime parece uma machadinha, né? Aquela amarela. Sim. Perfeita, eu acho muito bonita. E aquela que parece um facão mesmo. Acho que é a Soberana, que é sensacional. As duas armas que mais tem, o Rinks, mas eu acredito que a Riot Games ela vai começar a investir em outras skins, principalmente porque ela nunca gostou de uma coisa unilateral. Quando eu entrei pro mundo do esporte, jogava League of Legends, é um jogo da Riot Games também, e eles sempre tentavam trazer campeões que não estavam aparecendo para o meta novamente. Então, essa questão de ter duas armas no meta, como você bem citou, a Phantom e a Vandal, eu tenho certeza que eles vão tentar mudar alguma coisa, seja lá inserindo novas armas ou algo do tipo, né? Já entra em uma outra questão que eu até queria saber se você tinha alguma informação sobre isso, se futuramente eles vão retirar algumas armas para colocar outras ou eles vão simplesmente adicionando já as que já tem, adicionando mais, né?
Nada oficial, cara. Nada oficial. É, quando tava. Quando o Valorant estava sendo lançado, teve alguns vazamentos sobre armas e sobre personagens que por algum motivo não entraram no jogo. E houve também um vazamento de uma foto onde tinha muitos textos escritos num quadro. E muitos desses textos eram skins, nomes de possíveis armas que a gente não sabe, nomes de personagens e muitas coisas a gente não sabe o que é. Não tem nada oficial sobre novas armas. Mas eu acredito que o lore vai ficar nessas armas que a gente tem hoje. Com nerfs e buffs quando necessário. Tipo, a Guardian. A Guardian foi uma arma que não estava sendo muito usada. Aí eles foram lá e abaixaram o preço um pouco. Agora ela é uma arma que dá uma opção para quando você não consegue comprar uma Phantom e a Vandal. E ela consegue ter a capacidade de varar, porque ela é de alta penetração, diferente da Phantom e da Vandal. Então, essas movimentações de armas que fazem o meta mudar. Acredito que eles vão ficar trabalhando em torno disso mesmo, Lynx. Eles vão ficar sempre alterando o dano, né? Diminuindo o dano de umas, aumentando, ou até a taxa de disparo de outras. Eu vou te falar que eu ainda acho a Guardian muito fraca, velho. Porque, sei lá, você tem a Bulldog que custa menos, e eu acho que ela é mais eficiente quando você não tem dinheiro. Pra estilo. A Bulldog eu acredito que é uma opção pra quem joga mais pra de quem é frente. baludo. A Wanda, A Guardian é pra quem é baludo. Porque a Guardian... É verdade, aquela questão do one-tap é muito difícil. Você tem que estar clicando pra sair várias balas, né? E a Guardian, um tiro varado mata. Pois é. Na cabeça. Serve pro FZN da vida aí, né? Alô, FZN. FZN prefere muito mais comprar Ares. Inclusive é mais barata, né? Muito mais barata. Uma curiosidade, nós tivemos alguns vazamentos sobre o próximo patch, e algo que já está muito próximo de ser confirmado é uma modalidade de gráfico very low, ou muito baixo. Pra quem joga lá no micro-ondas, numa torradeira, aí coloca... Preciso, na minha torradeira. Coloca no muito baixo e vai melhorar o FPS. Pra você ter uma ideia, o meu processador esquenta tanto que dá pra assar pão nele, tá ligado? E por último, o Valorant foi indicado ao prêmio MTV Miau, pela categoria de Game do Ano, ao lado de jogos como The Last of Us 2, Animal Crossing, Final Fantasy VII e vários outros jogos. Funciona através de voto popular e para votar basta acessar miau.mtv.com.br. Miau, M-I-A-W. Rapaziada aí, ó, fanboy do Valorant, vamos lá votar e vamos colocar o Valorant como jogo do ano, né? Embora que seja acho que uma disputa acirrada aí com esses jogos de ponta de linha, né? Animal Crossing vendeu pra cacete, mano, você é louco. Mas o Valorant tem a vantagem de ser um jogo de graça, né, velho? Acho que o público é muito maior, né? Por exemplo, eu acho que o público que joga Valorant deve ser maior do que o The Last of Us 2, por exemplo. Valorant Pra comprar. Valorant foi o jogo que mais lucrou nesse último mês. Só de microtransação, porque as skins... Só de microtransação, então... Acho que são 2 meses seguidos, se eu não me engano, que o Valorant vem sendo o jogo que mais lucrou. O Animal Crossing deu 22,4 milhões de unidades desde o lançamento. Nossa, é muita coisa, mano. Muita coisa. Cara, um jogo que não é nem lá essas coisas como o Overwatch tem mais de 20 milhões. Então o jogo tem 3 anos, tem mais jogadores. Eu acredito, é isso que eu tô falando. Você vai ver esse jogo dar um boom de jogadores e a Rito tá nadando realmente no dinheiro. No dia que o governo chinês aprovar esse jogo no país deles, cara. É aí que você vai ver. Porque normalmente o jogo demora pra entrar, né? Eles ficam por aqui, mas pra entrar no mercado chinês tem que passar pelo governo deles. Aí haja lobby com o partido de lá e tal. E o Valorant é um jogo que tá tendo muito investimento no competitivo, né? Então, isso. Faz o jogo crescer. Investimento externo, né? Já essa questão. A Riot mesmo já tinha dito que não ia investir, pelo menos nos primeiros 2 anos aí no competitivo do Valorant. Mas desde quando foi lançado, a gente já viu o potencial competitivo do Valorant. Eu sempre acreditei nesse potencial competitivo que teria pelo estilo de jogo que você viu aí desde o começo
do nosso podcast. E aí eu já trago para vocês as notícias do mundo competitivo, em que o Breno vai trazer aí pra gente do EU, né? E o History vai trazer pra gente as competições do NA que vão estar acontecendo e que acontecerão no futuro. Primeiramente, parabéns pela bela transição de assunto, sabe? O cara falou... Você gostou? Deu uma pontada assim, dizer assim, ó, competitivo. Ele falando em competitivo, tá ligado? Não precisou nem dar uma despedida, já foi direto. Parabéns. Estamos trabalhando aí pra isso. Vamos que vamos, então. Então, galera, como a gente tá um pouquinho atrasado, né? A gente deveria ter começado esse podcast há alguns meses atrás para ficar atualizado, né, nos campeonatos. Eu vou passar um pouco sobre os campeonatos que rolaram no BR, certo? Aqui no Brasil. Então, vamos lá. A primeira experiência competitiva do Valorant que a gente teve aqui no Brasil foi a Copa Hakim. Então, o ex-jogador de LoL e streamer Hakim, ele organizou esse campeonato junto com a Final Level e a Gamers Club. Os times competiram entre si no modelo playoffs de eliminação dupla, e é importante, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre esse sistema de eliminação dupla, porque a maioria dos campeonatos no Valorant são justamente nesse formato. Né? E para você que veio, sei lá, do League of Legends ou de um outro esportes que não seja CS, você pode não estar familiarizado com esse tipo de formato, né? Mas funciona basicamente da seguinte forma: os times são divididos em duas chaves, a Lower e a Winner. Todos os times começam na Winner. E aí os vencedores dessas partidas que vão acontecer na chave vão permanecer na Winner, vão passar para a próxima fase da Winner, dessa chave. E os que perderam vão para a chave da Lower e vão competir entre si para passar para a próxima fase. O campeonato organizador Hakim, né, a Copa Hakim, aconteceu entre os dias 12 e 14 de junho. Foi assim que o jogo saiu do beta, basicamente. Eu acho que foi uma semana depois, se eu não me engano. E os times que concorreram, né, que participaram desse campeonato, ainda estavam mais ou menos em formação. O único time que manteve os seus 5 jogadores, né, e que a gente conhece até hoje, foi a Game Landers, né? Game Landers que inclusive ganhou o campeonato, fez uma carreira excelente, né, uma campanha excelente, não perdeu sequer um mapa e manteve seus cinco jogadores. A Game Landers que é composta pelos jogadores Niang, Joe, John, MWZ e FZN. Game Landers que vem aí como atualmente a melhor equipe brasileira, né? E surgem boatos de que vai disputar campeonatos internacionais, né, o Breno? É isso aí. O John já jogavam há muito tempo, cara. Eles são do mesmo time há uns 8 anos jogando CS. Muito tempo. Os caras jogaram PB juntos também, né? Isso, Point Blank. Os caras são campeões mundiais, velho. O FZN, o Niang são campeões mundiais de Point Blank, né? Embora assim, o Valorant venha sempre com a mecânica puxada mais um pouco pro CS, né? Que eu acredito que não seja a mecânica do Point Blank, mas aí fica mais fácil quando você é campeão mundial e do Point Blank, por exemplo, de você se adaptar às mudanças aí, às poucas mudanças, né, que temos entre o Point Blank e o Valorant, né? Eu acho que é porque assim, eu joguei muito tempo Point Blank, né? E assim, o Point Blank ele segue o modelo de FPS clássico, né? Que é o que o CS apresenta, né? Então você tem basicamente a mesma premissa, o mesmo estilo de jogo. Claro que a jogabilidade vai diferir um pouco, né? Vai diferir bastante no caso do Valorant, né? Mas é isso aí. Foi nesse campeonato, inclusive, que a gente conheceu as varadas do FZN. Né? Perfeito. Não sei se vocês estavam assistindo. Eu acho que a gente assistiu juntos, não foi? Assistimos juntos na época. E assim, foi um boom que a gente deu no cenário competitivo, porque foi o primeiro campeonato, né? O primeiro campeonato do Brasil, do Valorant,
E assim, se criou uma expectativa muito grande em torno do que a gente poderia ver no nível competitivo, porque você vê o nível ranqueado dentro do jogo é uma coisa, o nível competitivo ali são pessoas que vivem daquele jogo, que vão mostrar, às vezes, até 100% do que o agente é capaz de fazer, 100% do que a arma é capaz de fazer dentro do mapa, e isso gerou uma certa euforia e uma certa ansiosidade, né? Eu mesmo fiquei ansioso demais para ver como que eles iam agir, ainda mais que o jogo estava sendo recém-lançado. A gente jogou no beta, mas o jogo tinha ido pro live, né, o recém-lançado ali uma semana antes, né, o Breno. Eu lembro de eu assistindo os jogos da Copa Hakim, pensando, meu Deus, como a Reina é roubada. A Reina tinha acabado de ser lançada no jogo, e a gente via a Reina jogando assim, maluco, que bagulho roubado, velho, ela mata e ela fica invisível, tá ligado? Né? E hoje em dia, se você for olhar pro competitivo do Valorant, você quase não vê um jogador picando a Reina, né? É muito difícil. Era uma mecânica perfeitamente nova, e esse mesmo sentimento aí que você tá falando, Breno, eu tive quando lançaram a Killjoy. Meu Deus, não dá pra jogar contra esse campeão, esse agente, tem que banir esse agente, não tem como, né? Mas, assim, os jogadores vão se adaptando ao longo do tempo, entendendo o que é que ele faz, entendendo qual é o ponto fraco do agente pra poder ter um jogo balanceado. A Reina, ela tem uma mecânica tão diferente, porque ela não faz parte daquele pack de agentes que estava no desenvolvimento do jogo. Ela foi desenvolvida posterior. Por isso que ela tem uma mecânica tão diferente, e os outros, até mesmo a Killjoy, já faziam parte do game antes de ser lançado. Eles têm uma mecânica mais igual, né? Digamos que, assim, a mesma era do lançamento faz com que eles tenham similaridades, né, um com o outro. Durante o desenvolvimento, todos esses personagens, menos a Reina, já fazia parte do game para os desenvolvedores. Perfeito. A Reina é tão diferente, a gente tomou um susto quando viu ela. Verdade, um susto. Além do destaque, né, do FZN e suas varadas, a gente teve também o MWZera, né, que foi inclusive o MVP do campeonato. Monstro. O cara é um monstro. Ele e sua operator de Raze fazendo o maior estrago no game. Continua aí até hoje. Eu acho que, na minha opinião, vou ser polêmico aqui, tá? Aos torcedores do Pro, pra mim, o MWZera é o melhor player de Valorant do BR, tá? Opiniões polêmicas do Breno. Uma dúvida que me surgiu até aqui, Breno, a gente não viu a Game Landers em ação depois disso, né? Eles jogaram a Copa Hakim, eles vieram, jogaram algum campeonato depois disso? Jogaram. Eles tentaram o Fusion New Rivals, que foi um campeonato que rolou depois, que foi organizado pela empresa de energética Fusion, né? Em parceria com a Gamers Club, só que aí eles ficaram no Qualifier, eles não passaram do Qualifier. Nossa, mas um time tão bom assim, o nível das outras equipes é que era altíssimo, o que aconteceu com a Game Landers? Não sei. Sei que eles não passaram do Qualifier e foi um campeonato... eram pouquíssimas vagas pro Qualify, na verdade só tem uma vaga pro Qualify, que foi a Bottom Frags que passou. Bottom Frags que mudou de nome, hoje em dia ela se chama Fusion Frags, se eu não me engano. É isso? Eu já ouvi falar, esse nome me é familiar. Saíram do Bottom Frag e foram pra Fusion, é um nome até melhor. Mas esse campeonato aí rolou com... foi mais quase um showmatch, né? Chamaram vários pro players de jogos diversos, streamers, influenciadores para formar os times, né? Os times tinha o time da Pan, do Calango, do Michelão, do Tom Toledo e da Paulo Nobre, e o time da Qualifier, que foi a Baron Frag. Não foi assim um campeonato, digamos, com equipes profissionais, né? Eram equipes ali formadas, acho que mais para ver qual o potencial de audiência do jogo, né? Foi mais um showmatch mesmo, teve até um show do MC e tal, que rolou, foi mais um showmatch. Entendi. Esse campeonato ele foi organizado em fase de grupo e depois em playoffs com eliminação simples, né? Diferente da eliminação dupla, em que você tem a winner e a loser, né? Justamente, você não tem uma segunda chance, se você perdeu, você tá fora, né? Sendo a semifinal MD1 e a final MD3, que ficou para a Bottom Fraggers. Bottom Fraggers que ganhou do time do Michelão, né? Na final. Foi 2-0 para eles, 3-2 na Bayern e 3-0 na Ascent. Nossa, mas que spunk, hein, rapaz?
Focou muito, velho. Eu vou te falar que esse campeonato aqui, eu assisti pouquíssimas partidas, né? Eles passaram todos, mas eu lembro que eu assisti só a semifinal e a final. Não sei se vocês assistiram. Não, eu não assisti, não. Mas é isso aí. A Baron Frag chegou na final, ganhou. É um time que não permaneceu com todos os jogadores intactos, mas está aí no competitivo do Valorant até hoje, né? Diferente de muitos times, por exemplo, da Copa Hakim, que se formaram e tal. Os jogadores muito mais se conheceram, estavam se conhecendo. E eu acho que no Gamers Club Ultimate, que foi o primeiro campeonato da Ignition Series, né, que é o programa de campeonatos oficiais em parceria com a Riot, né, que ela lançou. Foi o primeiro campeonato que houve aqui no Brasil, um dos primeiros do mundo, e a gente teve os primeiros times profissionais formados realmente, né. Você teve a participação da Game Landers e, spoiler, ganhou. Pra variar, né? Jogou 2 campeonatos e ganhou os 2. Isso aí. Ficaram na qualifier da outra, mas não chegaram a jogar o campeonato de fato, né? Mas foi isso aí. O campeonato aconteceu nos dias 17 e 19 de julho, no formato de playoff de eliminação dupla, do mesmo da Copa Hakim, né? Todos os times, não teve nenhum time convidado, foram todos no qualifier. O qualifier foi da seguinte forma, foi MD1, perdeu, tá fora. Foi assim que os times chegaram para o campeonato, né? A gente teve algumas surpresas nesse campeonato. A gente já sabia que o pessoal da Game Landers era quente. A gente teve a surpresa da Vincent Game, que chegou muito forte, inclusive deu muito trabalho para a equipe da Game Landers. Eliminou a Falcol, que eu acho que a equipe ali já estava terminando de se formar, né? Você já tinha os 4 integrantes que eu acho que todo mundo conhece, que é o Michel, o BLD, o Kogu e o Pava, e na época tinha o Kalil, né? Infelizmente teve que sair do time. Mas é isso aí. A gente teve também a T1, que foi uma grata surpresa, né? O PCK e a sua O PCK acabou brilhando ali naquele PCK. campeonato, né? E acabou entrando pro mundo competitivo aí, né, depois desse campeonato, né, ô Breno? Isso aí, foi o primeiro campeonato que ele jogou. Inclusive, ele completou a idade necessária para jogar o campeonato no dia do campeonato. Nossa, Né? Foi. Coincidência da vida. Pois é, rolou uma parada no meio do game. Ele nasceu pra esse dia. Pois é. Verdade. E aconteceu uma parada que na hora do jogo caiu a internet, caiu a energia na rua que ele morava, lá no bairro que ele morava, não sei direito. E ele teve que sair para casa de um amigo em outro local para poder terminar o jogo. E quando ele voltou baludaço, velho. Amassou, jogou muito. Eu lembro, isso aí foi época, não só porque foi no início, né? Mas se gerou um certo hype. O QCK, ele voltou, e quando ele voltou, ele simplesmente fez com que o time dele virasse um jogo que não tava favorável para eles. Até eu lembro, o Breno, que a gente tava comentando aí no WhatsApp da vida, em que eu tava achando que a T1 ia ser páreo para a equipe da Game Landers. Se não me falha a memória, foi Game Landers e T1 na final desse campeonato, né? Isso. Você, inclusive, apostou na T1, você falou que eles iam ganhar. Exato. Apostei no sentido de que a T1 jogando com o QCK tinha conseguido aquela virada sensacional, tinha ganhado o jogo, mas ainda não tinha conhecido mais a fundo o jogo da Game Landers, né? E a Game Landers na semifinal, o que deu acesso a eles na final, passou com um pouco mais de dificuldade. Foi round a round ali, né? Então, inclusive, um jogaço. Um jogaço. Como a T1 passou mais fácil, eu pensava que ele ia chegar na final ali melhor, mas já estava inteirado, já sabia que a Game Landers é esse time todo, e na final não deu outra, né? Game Landers campeão. Já sabemos quem é o pé frio do grupo. Ah, pelo amor de Deus. Eu sou torcedor assíduo da Falcol. Será que é por isso que ela não tá ganhando tudo? Pode ser. Vai ganhar um campeonato aí esses dias. Exatamente, Campeonato aí esses dias. Mas é isso aí, ó. A Game Landers, ela teve uma campanha sólida, não perdeu nenhum mapa. A partida que eles tiveram um pouco mais de dificuldade foi contra a FUCS, que foi na semifinal. Inclusive terminou 13-11 eu não lembro o mapa. Também não lembro o mapa, mas foi uma partida 13-11 é bem acirrado, né? 13-11 é bem acirrado, mas na final não deu outro. Foi Game Landers, ganhou a MD3 por 2-0, foi 3-5 na Raven e 3-6 na Ansem. Bem folgado. Rolaram alguns campeonatos depois, não com tanta
tanta expressão como esses, né? Eu acho que o que vale a pena falar é o Valorant Zone Invitational, que rolaram em 2 fases. Na primeira fase, você tinha lá uma semifinal. Eu não sei se... Vou falar que eu não sei se eles foram... Se foi por convite ou se foi por Qualify, eu não tive essa informação. Mas eram 2 fases, você jogava lá entre eles lá, se tinha semifinal e final, com eliminação simples, né, perdeu da fora, mas era em D3. O time que passou da primeira fase foi a Terronet, que tinha acabado de receber nos integrantes o Xande, que jogou com a FUCS no campeonato da GC Ultimate. E na segunda fase foi o mesmo sistema e quem passou foi a T1. E a final foi Terronet e T1, sendo a campeã Terronet por 2-0. 2-0 na MD3. Foi um jogo pegadíssimo, velho. Os dois mapas foram pegadíssimos e não foi fácil. A Terronet ganhou o primeiro, o Raven, de 14-12, no OT aí. E o segundo mapa, a Ascent, foi 15-13, também um OT. Nossa, bem pegado o jogo. Nesse campeonato nós tivemos o time vindo do LoL, tem o integrante Saci, que é um jogador de LoL e joga muito Valorant. Provando de quem veio do LoL pode jogar Valorant bem. Pode jogar, perfeito. Pois é, o Saci é um monstro, cara. E, inclusive ele jogou todos os campeonatos, né? Formando times ali diferentes, mudando nome e tal. Ele ainda não achou um time pra chamar de seu, então eu não sei se ele quer seguir essa carreira de pro player ou só streamer, né? A mesma coisa o Tecnosh e tal, essa galera. Acredito que eles não queiram seguir essa carreira de pro player e participem até... O Saci eu não sei, o Tecnosh já disse que não tem interesse, já se pronunciou aí que não tem interesse. O Saci pode até aparecer aí pra esse meio, ele tá utilizando muito tempo de lives e tudo mais voltados pro Valorant. Quem sabe ele não apareça aí no competitivo. Dois games diferentes, tanto League of Legends como o Valorant agora. Embora sejam 2 jogos diferentes, eu que comecei a jogar no League of Legends. Recentemente fui jogar o League of Legends e simplesmente para movimentar o meu boneco eu fui apertar a SWD e acabei flashando dentro da base. No começo da partida, eu simplesmente utilizei um feitiço de campeão que demorou 5 minutos pra voltar e já com a mania de estar se movimentando no Valorant. Também desaprendi totalmente. Quando eu fui pegar LoL essa semana, eu peguei o Nunu e era 4 minutos de jogo e quando de repente eu vi no chat o cara dizendo o filho da puta não comprou os itens ainda. Aí eu tipo, eita pega, velho, me esqueci de comprar os itens, 5 minutos de jogo e ainda level 1 e não consegui fazer nada, velho. Simplesmente desaprendi a jogar aquele jogo. Você desaprende, né? São jogos completamente diferentes, mas como o Rinks falou, prova que o Valorant tem uma mecânica simples e complexa ao mesmo tempo, né? Acho que isso que é o fascinante do jogo. Jogos que são fáceis de jogar, só que difíceis de ser bom, são jogos que são legais na maioria das vezes. Porque aí você vê o pro player fazendo o que você não vai conseguir fazer, né? E você coloca ele ali como, caraca, ele consegue fazer isso, ele é muito bom. Perfeito, Rinks. Pronto, e eu acho que o campeonato no Brasil que tá rolando agora é o Rival Contenders. O campeonato segue o modelo de fase de grupo e playoffs com eliminação dupla. O campeonato tá acontecendo, tá rolando a fase de grupos e logo mais vai começar a fase de playoffs, né? Então, é isso aí. A gente tem alguns times grandes que estão participando. A Terronet tá lá, tá inclusive em primeiro lugar no seu grupo. A Fakezin é a equipe que tá em primeiro lugar no grupo B, que é composta pelo Tecnosh. Tecnosh, Patochovski, o GTFA, FMX, Nossa, Nanzin e FLG1. E aí você tem também os times da Black Dragons tá participando, a Facol, Team Vinci e a Van Liberty também. Van Liberty. Entrando aí no cenário também, né, a Van Liberty. Não vai bem não a Van Liberty não, né? O velho da Van tá botando dinheiro aí, mano.
É isso aí, é isso aí. É isso que aconteceu no cenário BR até agora. A gente tá esperando o próximo campeonato da Ignition Series, que vai acontecer aqui no Brasil. A gente não tem informações, mas estamos aí esperando. Ansiosamente, a gente quer ver sempre Valorant sendo jogado em alto nível, né? O Breno, em todos os momentos. O NA, ele aconteceu muito campeonato, né? Diferente do Brasil, o cenário competitivo no NA vem desde muito cedo. Os caras estão fazendo o campeonato a todo momento. Então, se tu ligar, sei lá, na terça-feira, às 4 horas da tarde, vai estar passando provavelmente algum campeonato, né? Então, como são muitos campeonatos, eu vou falar dos que aconteceram da Ignition Series, né? Que são os campeonatos oficiais da Riot, né? Em parceria com a Riot. Ô, Breno, me explica direitinho essa questão dos campeonatos oficiais, porque no início do lançamento, a Riot Games disse que não ia investir oficialmente em campeonatos. E aí você falou campeonatos oficiais, e aí a minha cabeça meio que deu um bug. Ela tá investindo em campeonatos oficiais ou não? Então, ela não está organizando diretamente, né? Então, é o seguinte, ela abriu o cenário competitivo e falou, ó, qualquer pessoa, qualquer empresa que quiser fazer uma parceria com a gente para fazer um campeonato, pode fazer isso. Qualquer empresa que tiver interesse em fazer um campeonato oficial, ela chega para a Riot e eu não sei se precisa comprar envia a proposta, acredito. Envia a proposta, não sei se precisa comprar, pagar alguma coisa. Provavelmente deve repassar algum valor para Riot, mas é isso aí. Não são organizados pela Riot, mas são parcerias oficiais. Digamos que ela diz, ó, esse aqui a gente confia, esse aqui a gente aprova, né? Mais ou menos isso, né? Eu acho que ela quer, não sei, ela quer ajudar a crescer o cenário competitivo, entendeu? Ela não quer deixar simplesmente livre, totalmente livre, como foi o CS, por exemplo, né? Eu acho que o que ela quer é basicamente desenvolver a confiança, porque, por exemplo, esportes é um ramo que precisa muito ter confiança em quem está organizando o torneio e os times que estão sendo colocados. Então, por isso que quando a gente vê os primeiros campeonatos, eu vou até falar isso quando chegar quando a gente for falar da Europa, não tinha tantos times grandes investindo. Agora é que os times grandes estão começando a entrar com mais força. Justamente porque eles estão querendo desenvolver essa confiança tanto em questão de audiência, né, para verificar como é que tá a audiência, como também para verificar se a premiação vai cair mesmo, porque se você colocar um time, sei lá, um time como, vou dar um exemplo de um time grande no Brasil, como a Falcote no campeonato do Zé da Esquina, que talvez nem paga a premiação, não vale, né? Aí nesse caso a Riot já dá essa questão de dizer assim, ó, esse cara aqui tá com a gente e eu dou a certeza que o campeonato é confiável, entendeu? Tanto em questão de uma boa transmissão, uma boa organização, uma staff boa e assim vai. Tudo isso é necessário para uma organização confiar seu dinheiro e seus jogadores a um torneio, né? A um campeonato. Lembrando que a Riot é conhecida por ser centralizadora. No caso do LoL, essa centralização tá aí. Ela é muito centralizadora. Eu acho que eles vão pegar esse ano, tá mudando de assunto obviamente, mas eu acho que eles vão pegar esse ano justamente para fazer uma ponderação de como é que a gente vai fazer. Olha só, qual tipo de formato vai funcionar com esse jogo? Vamos tentar fazer algo parecido com o sistema de franquias que a gente está adotando para o LoL agora. Vamos fazer um sistema de circuito aberto como é no Counter-Strike. Eu acho que eles vão pegar, como o Clement falou, né, que eles não vão investir pesado nos primeiros 2 anos. Acho que eles vão pegar esse período justamente para avaliar qual seria a melhor forma de investir, né, no competitivo. E campeonatos aí não faltam para eles pegarem como exemplo, né? Vários modelos de campeonatos, como o Breno trouxe pra gente aí, modelo de eliminação dupla, modelo de eliminação simples, fase de grupos e tudo mais, assim, exemplos não faltam para eles simplesmente acertarem no rumo que eles querem seguir, né? Uhum. Tá faltando uns pontos corridos aí. É verdade, tipo, a lá Brasileirão, né? Não, mas tá rolando, tem fase de grupo, tem uns que tem fase de grupo e tal. Falando Brasileirão, começando 0 e saindo 70. Já pensou um Brasileirão aí viajando pelo Brasil inteiro, fazendo em várias arenas e tudo mais, né? Quero ver um Muricy no LoL. Então, no NA rolaram 3 campeonatos de Ignition Series. O primeiro foi organizado pelo time da T1, né, T1,
junto com a Nerd Street Gamers. Foi o nome do campeonato foi T1 versus Nerd Street Gamers Showdown. Aconteceu nos dias 26 a 28 de junho. E seguiu o formato de fase de grupos e playoffs de eliminação duplas. Todos os jogos dos playoffs foram resolvidos em MD3, com exceção da grande final, que foi um MD5, com um mapa de vantagem para o time da Winner. O time que ganhou esse campeonato foi a TSM, né, que é formada pelo Ardell, Drone, Subrosa, o Cutler e o Hazel. São jogadores aí, alguns jogadores que vieram do CS e tal, acho que a grande maioria deles, e que ganharam da T1 por 3-0 na Winner. Nesse campeonato aqui a gente já teve participação, cara, porque assim, diferente do cenário do EU, os times grandes, né, de esportes, eles começaram muito cedo investindo no cenário competitivo lá no NA. Então, desde o começo, você tinha times como a Cloud9, a Sentinels, a T1, a própria TSM, G&G participando de campeonatos, a Immortals, e participavam de campeonatos organizados por MX pessoa lá, e eles já estavam rolando esses campeonatos, a premiação também era muito boa. E assim, Bruno, são equipes que já estão consolidadas no cenário do esporte eletrônico, né? Eles conseguem encontrar fãs e encher, por exemplo, uma transmissão facilmente. Então, só para ver o nome daquela organização que vai estar jogando ali. Então, de certa maneira, investir nessas empresas que já estão consolidadas no cenário é uma maneira de simplesmente vocês assim, ó, o negócio está dando certo, né? Uhum. Algo que eu acho interessante destacar também é que nem todas as organizações que estão investindo com força no NA, na América do Norte, são organizações norte-americanas, né? A G&G é de um bilionário sul-coreano, então ela é da Coreia do Sul. A T1, ela é da Coreia do Sul, é uma organização sediada na Coreia do Sul, com a sua cúpula, pode-se dizer. E aí vai outras também. Eu posso dizer que a FaZe Clan, a maior parte dos investimentos da FaZe Clan estavam na Europa. E aí, assim que aconteceu, que começou a abrir esse circuito, assim que começou a abrir o cenário competitivo Valorant, eles mandaram seu canhão de dinheiro justamente para a América do Norte. Porque, querendo ou não, basicamente eu acho que o lugar do esporte, para você investir no esporte, é nos Estados Unidos. Porque o esporte que você investir nos Estados Unidos dá dinheiro, cara. Tipo, lá tem campeonato de sei lá, corrida de ovo. Vai, corrida de ovo na colher, sei lá. Lá tem esporte de quase tudo na vida, sabe? E é um lugar muito bom pra você investir também. A audiência lá na América do Norte sempre é absurda pra maioria dos jogos. E principalmente quando é de uma publisher americana, aí é que o negócio vai longe. É isso aí. O segundo campeonato da Ignition Series no NA foi organizado pela PAX Arena. Foi o PAX Arena Invitational, que aconteceu entre os dias 22 e 26 de julho. E seguiu o formato de fase de grupos e playoffs de eliminação simples. A equipe campeã foi a Sentinels, que inclusive atropelou a vencedora do último Ignition Series por 2-0. A Sentinels venceu a TSM por 2-0 e, cara, foi um atropelo. Mudou muito. E na final enfrentou a Cloud9 e venceu por 3-1. Né? Um destaque do campeonato fica para o TenZ, que mesmo perdendo a grande final, a Cloud9 perdeu a grande final, terminou em MD5 com 82 kills, mano. Nossa senhora. E o TenZ é um jogador absurdo. Você consegue ver umas plays que ele faz na stream, né, dele, é incrível. O TenZ, o Aceu, são jogadores sensacionais. 5 partidas, 82 kills. 82 kills em 5 partidas. Já pensou, Ranks? 4 partidas, né? Foi 3-1 em 4 partidas. 4 partidas, exato. 4 partidas, é. Então você também tem o Sinatra, né, cara? O Sinatra é maravilhoso, aquele cara. O cara vai de sova, mete lá, o Dean não tá nem aí pro meta, cara. Ele faz o próprio meta. É, cara. O último campeonato que teve da Ignition Series foi o FaZe Clan Invitation, né? Aconteceu entre 6 e 9 de agosto, foi organizado pela FaZe Clan, né? Pela FaZe, e foi com sistema de playoff de eliminação dupla, não teve fase de grupos, né? O prêmio ficou para TSM, que venceu a Sentinels na grande final por 3-2 na MD5. Cara, foi um jogo puxadíssimo, velho.
A Sentinels foi eliminada pela TSM na semifinal. E aí foi pra Lauer, venceu a Lauer, né? Chegou na grande final de novo contra a TSM. E, cara, o vencedor, né? O cara que veio da Winner, o time que veio da Winner, a TSM já tem um mapa de vantagem, né? Então, já começou 1-0 pra TSM. Aí a Sentinels foi lá, fez 1-1. E aí a TSM fez 2-1. A Sentinel fez 2-2. E aí terminou a TSM fazendo 3-2. Foi um jogaço. Puxado demais. A oportunidade de ver, foi maravilhoso, cara. Foi um carro, os caras da Sentinel estavam com sangue nos olhos, mas não foi Não foi suficiente, né? Ficou pra TSM. E tá rolando, nesse momento, enquanto a gente tá gravando, o campeonato Pop Flash. Aconteceram os primeiros jogos hoje da Winner. Então, a TSM perdeu para a Dignitas por 2-0. A Cloud9 venceu a D&D por 2-1. E aí a gente vai estar esperando aí os próximos jogos que vai acontecer amanhã. Podemos destacar então aí, Breno, que as duas equipes aí de destaque das regiões que você comentou, temos no Brasil a Game Landers e a TSM aí no NA, né? Tem a Sentinels também, é perfeito. Cara, no NA, porque assim, eu só comentei os campeonatos da Ignition Series, né? Mas, cara, tá bem pau a pau, velho. Eu acho que eu diria que a Sentinels está um pouco à frente, os caras têm um team play muito bom, né? E quando eles estão em um dia bacana, inspirado, né? Eles estão inspirados, os caras mandam muito. Mas, cara, tá bem dividido, velho. Nos outros campeonatos que aconteceram sem ser do Ignition Series, então você teve muita vitória da TSM, da Sentinels, mas também da D&D, por exemplo. Uhum. E fora que os outros times estão chegando com força, a própria Cloud9, né? A Immortals tá jogando muito. A gente vai ter um cenário com não unilateral, né? Só com equipe sendo vencedora ali. Isso é interessante. A gente vai conseguir encontrar aí talentos que a gente não encontraria se a gente tivesse um monopólio de vencedor, né? Ah, sim, e eu acabei esquecendo, porque são divididos, na verdade, a Pop Flash é dividido em dois grupos. O grupo A, que foram esses jogos que eu falei há pouco, né? Entre TSM, Dignitas e Gen.G e Cloud9. E rolou também os jogos da Sentinels contra a Envy, foi 2-0 para Sentinels, e Immortals e T1, 2-0 para Immortals. Temos muitas equipes aí que ainda tem muito a se provar, né? E a gente vai aguardar, sempre trazendo novidades aqui no Radiant Cast. Continuando a falar do competitivo, a gente vai passar então para a Ásia, né? E para o EU agora com o History. Olha só, enquanto a gente tava falando aí sobre o Brasil ter um time dominante, na região do Brasil ter um time dominante e no NA ser algo bem mais variado, com times bem mais equivalentes, na Europa, eu vou começar falando primeiro da Europa e depois falar sobre os dois campeonatos asiáticos que dá para destacar. Na Europa, a gente tem um time que está simplesmente atropelando tudo. Olha só, na pesquisa que eu fiz da Ignition Series, tivemos apenas 5 eventos da Ignition Series na Europa. Desses 5, a G2 ganhou 4. E só não ganhou, e o único que ela não ganhou foi o time em que a G2 não estava competindo. E quem ganhou foi um time chamado Team Mixwell, que agora é jogador da G2. Team Mixwell. É um jogador. Não, o Team Mixwell o Mixwell é o jogador da G2, entendeu? E o time dele foi o time que ganhou o primeiro campeonato da Ignition Series. Que nesse caso, esse campeonato foi justamente a G2 Esports Invitational, que é o campeonato que a G2 fez que ela não estava participando. Eu acho que basicamente foi o campeonato que ela fez para dizer assim, quais jogadores nós vamos contratar? Vamos ver uma galerinha jogando aí, né? Aí jogou e ganhou a Team Mixwell, né? Que é justamente esse jogador. Depois a gente teve o campeonato da Vitality European Open, que aí G2, vitória da G2. We Play Invitational, G2 ganhou também. Mandatory GG Cup, G2 também ganhou. E o último, que é sobre esse que nós vamos falar, que é o Allied Esports Odyssey. Basicamente, e não tem como eu falar muito sobre nível de equipes, porque dos campeonatos que eu vi, da lista que eu vi, o primeiro campeonato em que times de peso começaram a entrar, que teve mais times de peso, nos outros campeonatos ainda entrava ninjas e pijamas, mas
a Ninjas e Pijamas, a NiP, não conseguia chegar nas finais. Então, basicamente, as finais eram entre a G2 e algum time sem organização que tem por lá, né? Nesse caso, o time que aí foi o primeiro campeonato da Team Liquid, né? Nesse campeonato, esse último que teve agora, acho que terminou dia 23, se não me engano, foi o campeonato que teve mais times, mais organizações grandes investindo, que nesse caso a gente teve a Team Liquid, né, investindo lá. A Team Liquid estreou a sua line competitiva. A gente teve a FanPlus Phoenix, que é uma organização chinesa muito campeã lá na China, e aí resolveu pegar o seu dinheiro e investiu na Europa, né, com jogadores europeus. E obviamente a G2. A gente teve outros times, como também a Giants, né, que é uma organização muito popular, já conhecida lá na Europa. Mas vamos lá, vamos falar. Eu não vou falar sobre todos os times, eu vou falar basicamente dos times que basicamente foram mais longe nesse campeonato. Eu vou falar basicamente do top 3. O campeonato ele começou com a fase de grupos disputadas em melhor de 2. A Team Liquid ela foi superior na fase de grupos. Ela terminou em primeiro lugar com 80% de aproveitamento e sem nenhuma derrota, mas com 2 empates pelo fato das partidas serem MD2, né? Então terminou 1-1, né? E aí foi o que impediu que eles tivessem tido uma campanha perfeita, né? Quando chegou nos playoffs, ela só teve apenas uma vitória contra a Ninjas e Pijamas. E depois ela perdeu, ela desceu para a Lower Bracket, onde ela foi eliminada pela FPX. A G2, ela terminou com 2 vitórias, 1 derrota e ficou em terceiro lugar, né? Terminou com 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Mas quando chegou nos playoffs, ela acordou e não perdeu nenhum jogo. A FPX, ela terminou em segundo lugar na fase de grupos e desceu para a chave dos perdedores jogando justamente contra a G2. Então o primeiro jogo da Winners Bracket nos playoffs foi entre G2 e FPX. A FPX desceu para lá, onde ela eliminou a NiP e eliminou a Team Liquid, e aí chegou nas finais para enfrentar a G2 de novo. Já na grande final, né, chegando aqui na grande final, a G2 ela ganhou de 2-0 no time, na Ascent e na Bind. Na Ascent o placar foi de 13-5 e na Bind foi que o jogo foi um pouquinho concorrido e terminou de 13-9. O jogador destaque, na minha opinião, foi justamente o Mixwell, que teve o maior KDA, o maior KD da partida, da série, né? Ficou com 38/27. É pouco porque, querendo ou não, foram só 2 jogos. Então, 38/27 nos dois. 38 kills e 38 mortes, né? A G2, ela continua sendo o time, no final das contas, a conclusão que a gente pega é que a G2 continua sendo o time a ser batido. E ela ganhou todos os torneios da Ignition Series até agora, né? Ela disputou. Pra quem tá chegando assim, não entende porque o History acha 38 kills pouco, é porque ele faz muito mais do que isso em uma só partida, né? Eu tô dizendo que é pouco. Ele faz 40. Você acabou de falar aí de 81 kills, mas é isso que eu tô falando. Eu disse que foi pouco pra uma série inteira, porque foram só 2 jogos, entendeu? E isso no cenário competitivo é simplesmente normal que o KDA seja baixo, que o top frag tenha poucas kills, porque querendo ou não, o jogo é muito mais nivelado. Então, não é como a minha partida no ferro, que simplesmente vai os caras entrando tudo em fileira e o Phoenix ou a Jet vai matando todo mundo geral com a ult. Só um comentário breve, né, que a Team Liquid possui um dos jogadores mais estrelados dos FPS, né, que é o Scream. Que chegou aí, foi um dos grandes nomes do CS que fizeram a transição para o Valorant, né, então aí... Fica aí essa curiosidade aí pra vocês. Vale a pena destacar isso justamente porque a Liquid, eu acredito que no próximo campeonato, que aí já vou dizer agora, o próximo campeonato que vai começar na Europa, que é o LVL Valorant Clash 2, né, que vai começar a partir do dia 28, no dia 28 de agosto. E os times que vão estar lá são justamente os times da G2, a Liquid, a FanPlus Phoenix e a Ninjas e Pijamas. Então, os times vão estar lá. E eu acredito, na minha opinião, o time que vai concorrer muito bem com a G2 vai ser justamente a FPX de novo e a Team Liquid, que está logo chegando no cangote, né? Para ver se já consegue acabar com essa dominância nesse próximo campeonato. Eu acho que eu já posso começar a falar sobre a Ásia-Pacífico, né? Que é a próxima região que eu assisti, né, o campeonato. O campeonato,
dos que eu assisti, ele foi o que mais teve times até agora. Se vocês conseguiram ver um campeonato com mais times, vocês me avisem aí. O campeonato ele foi com 16 times no total, né? Foi composto por 16 times. Então, para mim, foi o maior campeonato até agora, né? Que teve um conglomerado, porque também são vários países inclusos, né? Algo legal de se destacar desse campeonato, o Cyber Games Arena Open, que é o campeonato que aconteceu lá na região da Ásia Pacífico, é justamente uma organização chamada Boom. Eu não sei se vocês já ouviram falar na Boom. A Boom Esports é um time que compete no Counter-Strike no Brasil. É o time em que o Phelps joga. É um time bem conhecido aqui no Brasil, no Counter-Strike. E aí, nesse caso, eles resolveram investir lá na Indonésia, né? Os jogadores são todos da Indonésia e competiram. O time ele chegou ainda, conseguiu passar da fase de grupo, chegou nos playoffs, mas perdeu já nas quartas de final para a SMG. O campeonato foi simples, tá? Foram 16 times, 4 grupos, e aí foi basicamente MD1, né? Os jogos. E aí, no final das contas, os 2 primeiros passavam e foi a organização simples de quartas de final, semis e grande final, né? Na fase de grupos, eu vou falar apenas da trajetória dos 2 times que conseguiram ser os finalistas. Então, nesse caso, o time que chegou, um dos times que chegou na final foi um time chamado AHQ, né? Que é um time composto de jogadores de Taiwan, é um time taiwanês, né? Que na fase de grupos fez uma campanha mediana. Dos 3 jogos da fase de grupos, o time terminou em segundo lugar no seu grupo B, com 2 vitórias e 1 derrota, ganhando os 2 jogos com o mesmo placar, 13-5, o mesmo placar nos 2 jogos que ganhou. E isso foi uma campanha mediana? Eu considero médio no sentido porque são só 3 jogos, né? Então acredito que a maioria dos times vão perder pelo menos um jogo, né? Ou você fica 2-1 ou você fica 3-0. Mas ganhar de 13-5 as 2, né? No caso foram bons resultados, mas perdeu um no caso. Uhum. O outro time que chegou na final foi um time chamado Attack All Around, que é um time composto por jogadores tailandeses, né? E um deles é bom destacar que é uma mulher, né? Eu até fiquei feliz por ver que uma mulher conseguiu chegar na final de um campeonato. É bom que elas comecem a tomar cada vez mais seu espaço nos esportes, no caso do nosso aqui do Valorant, que é um jogo que chegou aí pra bombar, né? E o nome dessa jogadora ela é Jeannie, né? Essa menina só joga de homem, cara. Todas as partidas que ela jogou, que eu assisti, ela só joga de homem. Irônico. É uma mulher que joga de homem, né? Essa piada aí. Fica aí a piada pra vocês. Né? Esse time, ele também terminou em segundo, né? No seu grupo, no grupo A. E terminou também com 2-1. Né? Já nos playoffs, né? A gente falando agora dos playoffs. Os playoffs, eles foram simples, como eu falei pra vocês. Com quartas, semi e a grande final. A HQ ela enfrentou a Five nas quartas e a Only One World nas semis e venceu os 2 times por 2-0. Esses playoffs foram MD3. Já para Attack All Around, né, eles enfrentaram a Thailand Attitude vencendo por 2-0 e nas semis enfrentou a Team SMG ganhando de 2-1. E aí a gente vem para a grande final, né? O primeiro jogo ele foi na Bind, tá? Um jogo que começou bom para a HQ, que estava no ataque, cravando no primeiro half, 8 rounds contra 4. Então, na primeira metade do jogo, nos primeiros 12 rounds, ficou 8 rounds para a HQ e 4 para Attack All Around, né? Sendo desses 8, 6 rounds foram vencidos por eliminação de equipe. Então, e eles estavam defendendo, né? Eles estavam atacando, simplesmente mal precisaram plantar a bomba, né? E no segundo half, ele venceu aniquilando a Attack All Around com 5 rounds. E dos 5 rounds, 4 também foram vencidos por eliminação de equipe, finalizando o placar em 13-7. Né? No segundo jogo, foi a vez da Attack All Around mostrar o seu jogo na Ascent. Né? Iniciando com um jogo parelho, o primeiro half terminou com 6-6. Com a HQ defendendo. Mas o segundo, a Attack All Around simplesmente deu uma surra, vencendo 7 rounds em sequência, deixando a HQ no 0 no segundo half, finalizando o jogo com 13-6. Já no terceiro jogo, na Heaven, a Attack All Around mostrou um show de tática no retake, completando 5 desarmes dos 8 rounds que jogaram no primeiro half, que venceram no primeiro half, antes da troca. Né? E em um segundo jogo que considero o mais parelho das finais, já que na segunda metade do game o placar ficou de 5-4,
né? Vitória para Attack Around, vencendo esse jogo por 13-8. O quarto game dessa série foi uma surra, né? Esse mapa foi o Split, né? Ocorreu com uma dominância absurda da HQ. O primeiro half com Attack Around atacando, né? A HQ defendendo. O placar ficou de 11-1. A HQ defendendo não deixou o pessoal plantar, não deixava não, só foi 11-1 para a HQ. E com a Attack Around vencendo só no 12º round. Mesmo vencendo 7 rounds no segundo half, não foi suficiente para virar, terminando com vitória da HQ por 13-8, levando a final para o quinto e último game da série. O último jogo da série foi outra vez na Heaven, né, onde no início chegamos a achar que o campeonato ficaria para Attack Around. Só que a HQ, que saiu perdendo no primeiro half de 8-4, não reconheceu a simplesmente passando o carro por cima com uma sequência absurda de 9 rounds no ataque. Então, ela pegou 9 rounds sem perder nenhum. Uma sequência de 9 rounds. Não reconhecendo a defesa do time tailandês, carimbando sua vitória final por 13-8. O jogador de destaque que eu considero é um jogador chamado Ayo, o jogador da HQ, que ele, nesses 5 jogos, ele carimbou 88 kills, né? E uma média de dano de 159,2 de dano por round, né? O cara causa quantas kills? 88. Fez mais do que eu tenho na... então. Você cravando uma média de 158 de dano por round, 159 de dano por round, é você matar pelo menos... em todos os rounds você matou pelo menos um. No mínimo. É isso aí. Então, é incrível, né? Isso sem contar que isso é uma média. Se a gente for pegar os valores assim, brutos, a gente pode ver algum round que ele matou 4, outro que ele matou 2 e tudo mais. Mas assim, de média, você levar pelo menos um por round é incrível, né? Um jogador bem consistente, bem sólido, né? Fora que ele pode ter tirado em um jogador que tava miado e tal, e não precisou dar os 150 de dano pra poder matar e tal. Caramba, jogou muito, velho. Nesse tipo, o cara jogou pra caramba. Foi uma boa final. Foram bons jogos, foram ótimos jogos, que eu achei muito interessante. Eu quero, inclusive, até mesmo pegar uma informação aqui, que eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu achei muito importante se destacar na região da Ásia, né? Que os jogadores, eles são muito bons com agentes que não são DPS, agentes que são, tipo, utilitários, como o Cypher, como a Sage, né? Eles são muito bons com esse tipo de agente, eles conseguem causar muito dano. Deixa eu só pegar... Que não são desafiantes, você quer dizer? Que não são... Duelistas. Que não são duelistas. Isso. Eles são muito bons com agentes que não são duelistas. Isso acontece também muito no próximo jogo que eu vou mostrar para vocês aqui, que nesse caso é o jogo do campeonato coreano, do primeiro campeonato coreano, que não foi da Ignition Series, né? Deixa eu ver aqui o Io. Pronto, o Io. Justamente, era isso que eu tava tentando me lembrar e eu me lembrei. Ele conseguiu essas 88 kills só jogando de Cypher. Olha aí. Tudo isso só jogando de Cypher. Mano, eu tô te falando, velho. Cypher é muito flexível, cara. Você pode fazer entre frag, você pode... Cara, Cypher é top, velho. Nada mais justo vindo de um mono-Cypher, né, rapaziada? Tem que puxar pro lado dele, tem que puxar. Minha análise é imparcial, certo? Completamente imparcial, completamente. Vamos lá, agora vamos falar sobre o último campeonato do episódio de hoje, desse podcast, desse piloto que vamos ver se voa, né, Rinks? Nós vamos falar agora sobre o cenário coreano, que foi um cenário que eu pessoalmente esperei muito. Eu acredito que, se não me engano, vocês já devem ter visto eu comentando, dizendo assim, espero os coreanos chegar nesse jogo. E o campeonato, ele não foi da Ignition Series, não foi um campeonato oficialmente patrocinado. Eu acho que foi patrocinado pela Riot Coreia, porque foi transmitida no canal deles. Mas não teve transmissão em inglês e foi difícil achar os VODs desses jogos. Eu tive que dar uma pesquisada bem profunda para conseguir achar mais informações sobre esse campeonato. O nome desse campeonato é Clan Masters Korea, né? Clan Masters Coreia. Esse campeonato, ele funcionou da seguinte forma. Foram várias qualificatórias menores, né? Qualificatórias pequenas, que
se não me engano foram 4, e aí os 2 finalistas de cada qualificatória conseguiram entrar para o Clan Masters Coreia. Não teve fase de grupos, era chegando e já indo para playoff. Então, esses campeonatos menores são chamados de Clan Battles, foram chamados de Clan Battles. E aí, onde os finalistas de cada qualificatória passariam justamente para esse evento Clan Masters. E posso dizer também que esse campeonato foi o primeiro campeonato de Valorant feito em LAN. Ou seja, com jogadores presencialmente em um estúdio e não feito eles jogando de casa. Obviamente não tinha plateia, mas foi o primeiro campeonato que os jogadores estavam lá, né? E para você ter uma ideia, o que eu acho que dá para a gente começar destacando aqui é que as organizações que poderiam como posso dizer, ter um bom desempenho, simplesmente floparam nesse campeonato, porque a conhecidíssima, né, a gente só teve apenas 2 organizações conhecidas investindo nesse campeonato, que foi a T1, estreando a sua lane coreana, né, sua roster coreana, e a gente teve a Lunatic High, que é muito conhecida no Overwatch, né, é uma das principais equipes que mandam jogadores para o Overwatch League e tal. Essas 2 equipes, elas simplesmente não mostraram nada, sabe? A T1 ela perdeu no início de 2-0 para um time chamado VAC Kimit, que são times super desconhecidos, que basicamente eram só aquela galerinha que joga na solo kill e acaba chegando longe, sabe? E a VAC Kimit, a Lunatic High, no caso, que é outra organização, ela passou pela mesma experiência que a T1, simplesmente perdeu 2-0, levando 2 surras contra a Vision Strikers, um time chamado Vision Strikers. E o segundo jogo foi de 13-1. Acredito que desse torneio, que se mostra pioneiro no cenário coreano, como eu falei, o único que os jogos das finais ocorreram em LAN no mundo, né? Só vale a pena falar de 2 times. Desse campeonato todo, só vale a pena falar de 2 times, que são esses 2 times, a No Mercy e a Vision Strikers, que são os 2 times finalistas, né? Esses 2 times aí, como eu falei, eles são basicamente amadores, tá? Pra você ter uma ideia, nem uniforme eles tinham. Eles usaram, a camisa que eles estavam usando era a camisa branca com o selo do evento, Clan Masters. Tipo, um dos times não tinha nem uniforme deles. E o uniforme da Vision Strikers, ele era simplesmente a camisa branca com a logo do time aqui no peito e não tem patrocinador nenhum. Então foi basicamente um campeonato amador. Mas para um campeonato amador, foi um campeonato de nível, na minha opinião. Os times que floparam só jogaram esse campeonato? Na Coreia do Sul. Foi o primeiro. Foi o primeiro da Coreia do Sul. Então os times que vieram com mais investimento naturalmente vão evoluir. Justamente. Eles vão evoluir, acho que para os próximos campeonatos, mas para esse, a T1 e a Lunatic High, que são os 2 times mais conhecidos, não produziram nada. A Vision Strikers é o time que vale a pena destacar porque é o time que continua invicto em séries. Ele não perdeu nenhuma série nesse campeonato, desde as qualificatórias até a final, que foi o campeão, já dando spoiler aqui, que eu vou falar mais um pouco para vocês do jogo, né? Ele venceu a No Mercy em 4 partidas de bom nível mecânico e posso dizer que foi frenético. Uma coisa interessante de destacar é que os jogadores coreanos eles são muito frenéticos, cara. Eles parecem que tem alguma coisa no dedo que eles não conseguem ficar parados. Ou eles estão clicando alguma coisa, ou eles estão apertando o botão, trocando de arma direto. Eles ficam sempre assim. Acho que é assim que eles ficam exercitando os dedos, sabe? Eles ficam apertando o botão o tempo todo. E quando eles pegam um duelista, eles vão pra cima, sabe? O cara, os jogadores que eu vi jogando de Jet, de Raze, eles pegavam cada lancheira bem acertada. Até mandei os clipes no grupo da gente, né? Que vocês viram alguns clipes. Os caras são muito rápidos. Tipo, os caras vai aqui, pá. Só assistindo pra conseguir explicar. Acho que aqui pelo podcast a gente não consegue explicar muita coisa. Né? Não, tá. Eu entendi perfeitamente, Davi. Você com as suas explicações é maravilhoso. Continue assim. Ah, tá. Me enrola que eu tô com frio. Vamos lá. O primeiro jogo, ele foi na Bind e foi vencido pela No Mercy por 13-6. Sendo uma Sage o seu maior fragger. Como eu falei pra vocês, os caras eles são bons com os que não são feitos pra ser os top fraggers, né? Pra vocês terem uma ideia, o maior frag dessa partida foi o Ritzy, que esse jogador tava de Sage. Ele só conseguiu 17 kills e 8 mortes, com a participação de 22% nos abates. Já no segundo jogo, que foi no mapa Split, né, o destaque ficou para um Cypher. E guardem este nome. King. Guardem este nome.
Guarde o nome desse rapaz. O placar foi de 13-6 para a Vision Striker. Uma inversão do primeiro jogo, né? A Vision Striker perdeu o primeiro jogo por 13-6 e dessa vez ela ganhou com o mesmo placar, 13-6. King, ele participou de 25% dos abates de sua equipe, tendo 17 kills e causando 151,8 de dano por round. Então, pra você ter uma ideia, 25% de abates é um quarto, então significa que a cada 4 abates da equipe dele, pelo menos um era do King, um Cypher, né? Vale destacar. O terceiro jogo, ele foi um atropelo da Vision Strikers, na minha opinião, com um jogador chamado Stacks liderando as estatísticas. Ele com o Phoenix, ele ficou com um KD de 22/10, enquanto seu parceiro King ficou justamente em segundo com 20/7. O cara só morreu 7 vezes e 20 kills. O quarto jogo na Heaven foi o mais parelho, foi o quarto e último jogo, né? O placar terminou de 13-11, com 2 jogadores batendo testa, que foi o King de Cypher e o Hitzy, dessa vez de Jet. Os dois terminaram o jogo com um KD de 20/18 para o King e 21/17 para o Hitzy. Então, tipo, uma kill a menos, uma morte a menos, uma kill a mais, né? Mesmo sendo parelho, a Vision Strikers acaba levando esse campeonato. E pra mim, o jogador de destaque é, sem dúvidas, o talento. O rapaz tem um futuro brilhante no Valorant. E ele terminou a final com KD de 71/50. Então, tipo, o cara 71 kills em 4 jogos e 50 mortes, né? Liderando as kills em toda a série. Ele conquistou uma marca absurda. Tá? Ele jogou 11 séries e em todas as 11 séries ele teve 124 kills. Então, Qual foi o jogador? o King. O cara só jogou de Cypher em todo o campeonato. Ele não jogou com outro. E teve 124 kills em 11 séries. Tá explicado, porra. Quem é main de algum agente consegue se destacar. E Principalmente principalmente se for Cypher. se for bom de bala, na verdade. Quem é muito flexível acaba penando em algum momento. Cara, a Sentinels tá aí pra provar o contrário, velho. Sentinels aí, tá, os caras sempre diversificam muito os agentes e tal. Você vê o Sinatra numa partida jogando de Sova, na outra que tá de Phoenix. Eu falo da individualidade. O time composto pode ganhar sendo flexível, mas uma pessoa, a individualidade de alguém se destaca quando ele tem um main. Os mainjets da vida aí. E eu acredito que o que dá pra gente ver também é que isso vai continuar enquanto eles não mudarem essa mecânica de, por exemplo, você banir agentes. Acredito que ainda tá cedo. Acho que só vão começar a banir, acho que colocar ban de agente vai ser só um, tipo assim, e vai ser lá pra quando tiver com 20 agentes, eu acho. Já há boatos de que haverá uma fila de escolha, como há no LoL, de banimento, Sim, de escolhas eu também alteradas. acho que isso deve existir. Isso vai existir no Valorant. Falando de mecânica, eu acho que também deve existir você ver os picks do outro time em tempo real, né? Acho que deveria existir pra você. Uma fila de escolha você escolhe. Eu escolho, o time que tá contra mim escolhe também. Meu time escolhe, o outro time escolhe. Entendi. Europa e Ásia só vai acontecer um torneio, que é esse que eu falei quando eu tava conversando com vocês sobre a Europa, que é o Level, né, LVL 2, LVL Valorant Clash 2, né, que vai começar dia 28. E acredito que na Ásia não tem nenhum torneio ainda previsto, não tem nenhum calendário antecipado, nem para a Coreia do Sul, nem para a Ásia Pacífico, só o Japão. O Japão basicamente é a única região da Ásia que está atuando com muita força. Que eu não trouxe justamente porque acredito que iria tomar tempo demais desse podcast. O episódio tá até ficando longo, né? Muito bem, se você teve paciência de chegar até aqui, obrigado. Este é o Radiant Cast, que vai trazer um episódio aí por semana. Já peço para você que está assistindo pelo YouTube se inscrever no nosso canal aí para ficar por dentro sempre das novidades. Se você que está assistindo aí pela sua plataforma digital preferida, né, Spotify ou a Apple Music, já também assina o nosso canal aí para você ficar por dentro sempre que soltarmos um episódio. Temos as nossas redes sociais também, né, Uraquim? Você passa aí para o pessoal. É isso aí, @RadiantCast, Radiante com E, tá certo no final, é bem brasileirado mesmo. RadiantCast no Instagram e Twitter, procura lá, segue a gente. Radiante Ecast.
Isso, fica quase um sotaque sulista ali, o Radiante Cast, né? Isso aí, mas Isso aí. é o Radiante Cast, tá? A gente volta na próxima semana. Não esqueça também de seguir as redes sociais desse que vos fala e dos demais. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição para você. Um abraço e até a próxima semana. Próximo episódio estaremos aí de volta, né?